Olá, amigas e amigos do YouTube, sejam bem-vindos. Paz e graça do nosso bom Mestre Jesus Cristo seja com todos vós. Hoje trago-vos uma entrevista feita no dia 13 de outubro. Eu considero muito importante porque dá para ver a mente de um católico profundamente, porque eu entrevisto não só este escritor, historiador e investigador católico, mas também ele posteriormente chama um padre, e o qual eu também faço umas certas perguntas, e é muito interessante ver o que na realidade ele responde. Que obviamente não devíamos chamar padre a ninguém, quer dizer pai, um sacerdote católico, e é muito interessante ver o que é que se passou. Obviamente eu vou introduzir os meus pensamentos durante esta entrevista porque é necessário para que as pessoas realmente vejam o que é que a palavra diz e não o que é que os homens dizem, as tradições dos homens. Vamos ver. Sim. Então, aqui estamos em Fátima com o senhor Jaime Vilalta Berbel, Berbel, natural de Barcelona, España, mas que paso grandes temporadas tanto aquí en Fátima, mas tamén no México, non é? E até mesmo no Brasil, non é? Okay. A minha esposa é brasileira. Recife e Fortaleza para mim são duas grandes cidades, e hoje que a igreja está, aliás, o país, Brasil, está em festa porque celebram a solenidade de Nossa Senhora Aparecida, de a Imaculada Conceição Aparecida no Brasil. É uma festa muito importante, que aqui temos também uma réplica na entrada do recinto do santuário. Já lá estivemos, sim, e já vimos. Uma réplica. Ok. O senhor tem o livro na mão, podia-nos resumir assim rápido o que é que este livro se trata? Só assim uma ideia. Fazer uma síntese é muito difícil, porque são 400 páginas, não é? Mas trata do que aconteceu aqui em Fátima na terceira aparição, com relação ao chamado segredo. Não segredos, em plural, nem muito menos mistérios, porque é um só, mas dividido em três partes, e publicando aquilo que a Igreja, neste caso católica, apostólica romana, se tem pronunciado, mas também dando a minha interpretação. Ok, muito bem. É interessante que muitas pessoas vêm aqui todos os anos, já há vários anos, e a gente às vezes pergunta-lhes e elas não sabem na realidade o que é que se passou aqui há 99 anos atrás. Porquê? Porque há uma desinformação religiosa. E a maioria dos que vêm aqui é povos simples, até mesmo muitas vezes com carência de cultura, e a carência chega muitas vezes a cometer inclusive exageros que a própria reitoria do santuário tem chamado a atenção, que não é por andar de rastros aqui por o recinto do santuário, estamos a cumprir aquilo que Nossa Senhora pediu. Ok, então aqui este senhor diz que a reitoria do santuário tem chamado a atenção. Diz que não é por causa das pessoas andarem de rastros que elas vão ser mais chegadas a Deus. Mas isto é uma completa mentira, que a própria reitoria do santuário faz um caminho, um chão mais liso, um sítio onde as pessoas podem andar de joelhos, onde as pessoas devem andar de joelhos. Ela incentiva as pessoas a ajoelharem-se e a fazer aquela penitência. E este senhor aqui, sinceramente, eu penso que ele está enganado, que ele acredita, mas foi enganado por Satanás. Ele dá a crer que a Igreja Católica não tem culpa do que é que está ali a passar e que as pessoas são simples, como ele diz, são ignorantes, e a culpa é das pessoas, não é da Igreja Católica. Mas não é essa a verdade. A Igreja Católica é a culpada de incentivar as pessoas a fazer esse louvor a ídolos, que na realidade é louvor a demónios. Vamos ver o resto. De rastros aqui por o recinto do santuário, estamos a cumprir aquilo que Nossa Senhora pediu. Porque mais importante que isto é acreditar, é praticar, e é o apostolado, não é? Porque de nada serve andar de joelhos, fazer estas penitências, se logo deixamos a Deus completamente de lado. É verdade. Será que nos pode resumir o que é que se passou aqui há 99 anos atrás, no dia 13 de outubro? Quer dizer, nós sabemos que houve uma sucessão de acontecimentos desde 13 de maio até culminou no dia 13 de outubro. Sim, mas ainda continua depois com duas aparições mais em Espanha, porque as aparições de Fátima dão continuidade em Pontevedra em 1925 e em Tui em 1929.
Ou seja, que há duas aparições mais que é a continuação de Fátima. Na realidade, temos que ver, aliás, temos que encarar o que aqui sucedeu em Fátima como uma chamada por parte de Deus. Fátima não é um lugar onde adoramos a Nossa Senhora, veneramos. Ok, então aqui nesta entrevista é a primeira vez que ele vai tentar disfarçar que há diferença entre venerar e adorar. Então ele começa por dizer que eles não adoram Nossa Senhora, a Senhora deles. Eles simplesmente a veneram. Nós podemos ir a qualquer dicionário, vamos ver que claramente venerar, adorar é a mesma coisa. Não há diferença nenhuma. Podemos ir a qualquer dicionário. Agora, se eles querem brincar com as palavras, isso fica entre eles e Deus. Mas claramente eles estão a fazer adoração a estátuas, a adoração a Maria, que sabemos que está morta. A Bíblia diz que Maria está morta. Então, veremos o que é que ele mais diz. Fátima não é um lugar onde adoramos a Nossa Senhora, veneramos a Deus e a quem devemos realmente adorar. E aqui há um termo que dizem muito no Brasil: eu adoro isto. E é um prato de comida. Não, adorar só a Deus. Eu adoro este programa de televisão. Não, isto só a Deus, não é? Então caímos neste erro. Então, a Mãe de Deus, neste caso da segunda pessoa da Santíssima Trindade, de Jesus, enviada por Deus, é quem esteve aqui há 99 anos para transmitir ao mundo, através de 3 pastorinhos, uma mensagem de amor, mas também uma mensagem de paz. E uma chamada, porque há todo um chamamento a Igreja, mas também principalmente os mandamentos da lei de Deus, porque a mensagem de Fátima é cristológica. Então ele aqui diz que quem esteve ali há 99 anos atrás foi Maria, Mãe de Deus. Obviamente Deus não tem mãe, e Jesus Cristo, quando veio à Terra, não era Deus, era um homem. Nós sabemos que não foi a Mãe de Deus que esteve ali há 99 anos atrás. Sabemos que foi Satanás, provavelmente ele próprio, disfarçando-se de Sol e fazendo aqueles milagres, disfarçando-se de Maria. Maria está morta, ela não podia lá estar. E então ele diz que ela vai trazer o chamamento para voltar à lei de Deus. Isto é mentira. A Igreja Católica odeia a lei de Deus. Eles retiraram o segundo mandamento do Catecismo, que proíbe fazer imagens de escultura, que vai diretamente contra o louvor a imagens que eles fazem diariamente. E no fim ele tem o descaramento de dizer que a mensagem de Fátima é cristológica. Isto é um absurdo completo, quando nós sabemos que Jesus Cristo só se encontra em 2 formas, ou em Fátima, seja em qual for outra igreja católica, ou é nos braços de Maria, toda poderosa, a Rainha dos Céus, ou morto numa cruz. Eles parecem que não sabem que Jesus ressuscitou e está vivo agora, para sempre mais, e no lugar santíssimo. Vamos ver o resto. A Igreja, mas também principalmente os mandamentos da lei de Deus, porque a mensagem de Fátima é cristológica. Aqui estamos muitas vezes a confundir com a Mariologia. Sim, a Mariologia é importante, o papel de Nossa Senhora é importantíssimo, mas é cristológico. Por quê? Porque é Deus quem decide enviar a sua mãe para avisar ao mundo de que não vai bem, de que há um ateísmo, que começa este ateísmo na própria Rússia, onde aquele 13 de maio de 1917 as tropas de Lenin irrumpem em um colégio católico de São Petersburgo e é proclamado aos 4 ventos o credo ateo. Que diz o credo ateo? Que Deus não existe, o céu não existe. E frente a esta negativa da existência de Deus e da existência do céu, é quando Deus tem que enviar a sua mãe para tranquilizar primeiro os pastorinhos lá no lugar das aparições e dizer: não tenhais medo, venho do céu. Então ele diz que o ateísmo foi estabelecido com Lenin, com o comunismo na Rússia, e diz que então ele teve que enviar a sua mãe, Deus, a Rainha dos Céus, teve que ser enviada para acalmar os pastorinhos. Isto parece como um ridículo completo. Um homem que estuda há 40 anos, investigador, historiador, escritor, e dizer estas palavras: bem diz a Bíblia que todos os que adoram imagens e os que as fazem e confiam nelas ficam cegos, surdos e mudos.
Vamos ver mais. Para tranquilizar primeiro os pastorinhos lá, no lugar das aparições, e dizer, não tenhais medo, venho do céu. Ok. O senhor tocou no ponto dos mandamentos, que devemos obedecer aos mandamentos. Você certamente sabe, está a falar dos 10 mandamentos, certamente. Sim, ok. E depois ainda se acrescentam os 5 da Santa Mãe Igreja, ainda por cima. São 10 mais 5. Sim, mas... 10 são os principais, já que estão nas tábuas de Moisés, não é? Já não, e foram escritos pelo dedo de Deus, sim, que é ainda por cima. É a única coisa em toda a Bíblia. Está gravado, sim. Ok. Você sabe me descrever o segundo mandamento da lei de Deus? Não tomar o nome de Deus em vão, não é? Esse seria o terceiro. Então espere lá, que agora estou um bocadinho confuso porque também acabo de ter agora um problema tipo um pouco de ignus, não é? E então estou um bocadinho, mas os mandamentos... O segundo... É que existe... Tem que dar-me aqui uma pista porque... Sim. Quando há um ictus, então perdemos um bocadinho a memória. A questão é que... Não é por não saber, é pelo momento como que me encontra. É que a questão na Bíblia... Esta, por acaso, é uma Bíblia que é a Ferreira de Almeida, corrigida e fiel. Sim. Não é a Bíblia tradicional que os católicos usam. Eles usam uma... Mas é... Se nós formos a Êxodo 20, sim, diz lá expressamente os 10 mandamentos. E mesmo na versão católica também está igualzinho. Sim. Mas quando nós vamos ao catequismo... Sim. Encontramos no segundo mandamento exatamente, não usar o nome de Deus em vão. Mas se formos à Bíblia já não é assim que encontramos. Podemos ler. Aqui diz em Êxodo 24: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma coisa semelhante do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso. Lá está o que se dá em Fátima, que para alguns é adorar aquela imagem, dar culto à imagem. Na realidade, a Igreja Católica o que pede, e temos que mentalizar também este povo fiel, é venerar. Não chegar ao que pode ser considerado, aqui está a palavra, idolatria. Mas posso garantir de que não há idolatria. É a fé do povo português que leva pois, a venerar. Muitas vezes com exageros. Não digo que não. Há certos exageros. Até mesmo exageros de ficar de joelhos. Então ele aqui diz que é um exagero ficar de joelhos. Só de frente a Deus é que nós devíamos ficar de joelhos. Então ele tem que censurar, ele tem que criticar o seu próprio bispo de Roma, chamado de Papa, porque eles todos fazem isto. Os bispos de Roma, os papas, todos eles ficam de joelhos frente a imagens. Há uma incoerência aqui no que ele diz e no que se pratica no catolicismo. E todos os católicos são assim. Vamos ver. Até mesmo exageros de ficar de joelhos. Ficar de joelhos frente a Deus, não é? É a Deus que devemos... adorar, não é? Mas isto, frente ao povo muitas vezes inculto e frente à desinformação religiosa, há pouco a fazer. Okay. Agora, por exemplo, ali o lugar da aparição de Nossa Senhora, muita gente. Aqui debaixo, uma capela onde está 24 horas por dia exposto, ou seja, permanente, o Santíssimo. Quantas pessoas estão adorando? Porque aqui é onde se deve adorar ao Santíssimo, muito poucas. Okay. Em contrapartida, frente à imagem de Nossa Senhora, sacrifícios, promessas, orações, e esquecem que o mais importante é aqui embaixo, onde está real e presente, e onde deveríamos dizer aquela oração que o anjo, precursor das aparições, ensinou aos pastorinhos: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Aqui, na realidade, ele fala do Santíssimo. Eu não tenho ideia do que seja. O lugar Santíssimo encontra-se no céu, no tabernáculo de Deus, do Deus vivo, não foi construído por mãos humanas. Ele está a dizer que o Santíssimo encontra-se ali debaixo daquele santuário, que eu diria que é um demoniário e não um santuário. Não entendo o que é que ele quer dizer com aquilo. Tenho que me informar para a próxima para ver o que é o Santíssimo. Vamos continuar. Ok. Também temos outra questão com a lei de Deus, que é muito interessante, que nós vemos
O quarto mandamento então seria honrar o pai e a mãe. Mas se nós viermos aqui, o quarto mandamento seria lembra do dia de sábado. Sim. Em 6 dias. Exatamente, em 6 dias fiz eu os céus e a terra. E depois descansou, sim. E o sétimo dia descansou, sim. Ok. Nós sabemos que o sétimo dia, nos dias presentes de hoje, é o sábado, e o primeiro dia da semana é o domingo. Sim. E então nós, como eu já lhe disse há bocado, aliás, o que nós em espanhol dizemos lunes, que seria segunda-feira, é precisamente a continuação do domingo, porque o domingo seria o primeiro dia e o dia que temos que santificar. Ok. É aí que eu quero chegar. Como eu ainda há bocado lhe disse, nós somos adventistas do sétimo dia e nós guardamos o sétimo dia. Sois irmãos. Ok. Se calhar, sem exagerar tanto como nós, que chegamos muitas vezes a exagerar esta devoção, não é idolatria para Nossa Senhora, e estamos a falar de Fátima, e em Fátima ainda por cima, mas eu vos admiro e sois irmãos. Okay, obrigado, irmão. A minha questão é que a Bíblia então diz que é o sétimo dia que nós devíamos descansar. Exatamente. E não trabalhar. Sim, e a Igreja Católica faz o primeiro dia da semana. O que é que você tem a dizer sobre isto? Bom, isto é como o sábado, que o sábado é o dia que nos centros comerciais há mais vendas, não é? Porque é o dia que não se trabalha, então famílias inteiras vão aos supermercados a comprar, não é? Eu acho que deveríamos respeitar o domingo como um dia autenticamente de descanso e santificar o domingo. Eu acho que havia que fazer aqui, a começar desde Fátima, Altar do Mundo e Santuário de Portugal, um apelo, não é, a cumprir os mandamentos, a santificar o domingo. O domingo deve ser santificado como? Primeiro, não trabalhando. Sim. Logicamente, dedicando, se necessário, e como primeira atividade, a família. Mas depois, santificando o domingo. E nós, os católicos, como sabe, católicos, apostólicos e romanos, temos a Santa Missa, que isto até mesmo é um mandamento. Que não vai a missa o domingo, comete pecado mortal. É pecado mortal, não é? É uma maneira de santificar. Mas ir à missa, santificar desta maneira, mas logo na parte da tarde trabalhar, como vemos muitas vezes as lojas abertas, os comércios, não isto sim, claro, é negativo, mas frente a isto, pouca coisa a fazer. Sim. Então eu mostro-lhe claramente que a Bíblia diz uma coisa e a Igreja Católica faz outra, e ele mesmo assim ele continua a dizer que verdadeiramente o domingo deve ser santificado. Obviamente isso vem dos homens, não vem da Bíblia, o que é incompreensível para mim. Eu mostrei-lhe na Bíblia, mas ele mesmo assim diz que é o domingo. E também diz que uma marca muito grande do domingo é a Eucaristia, onde se não formos é um pecado mortal. E o que se passa na Eucaristia é uma blasfémia total contra Deus, onde diz que Jesus Cristo é tirado do céu e vem e incorpora naquele bocado de pão e no vinho, literalmente, e onde ele é partilhado como canibalismo, porque se a carne é literal, é o que eles dizem, a carne é literal e o vinho é o sangue de Jesus. E eles fazem o sacrifício de Jesus continuamente, muitas vezes diariamente, por todo o mundo, quando a Bíblia diz claramente que o sacrifício foi feito uma vez por todos, para sempre, perfeito. É uma blasfémia contra Deus, a Eucaristia, é uma blasfémia contra Deus o domingo, que é louvor ao sol. O dia de Santo Deus é o sábado e é o que está na Bíblia. Vamos pela Bíblia e não vamos pelas tradições dos homens. Vamos ver o que ele diz mais. Mas ir à missa, santificar desta maneira, mas logo na parte da tarde trabalhar, como vemos muitas vezes as lojas abertas, os comércios, não isto sim, claro, é negativo, mas frente a isto, pouca coisa a fazer. Sim. A minha questão seria, a Bíblia diz uma coisa e a Igreja Católica faz outra. Quem é que aqui tem mais autoridade? A Palavra de Deus ou a Igreja Católica? Eu teria que dizer, no meu caso concreto, a Igreja Católica. Então ele aqui responde claramente porque é que ele acredita no domingo e não acredita na Bíblia, porque ele diz que a Igreja Católica tem autoridade e não a Palavra de Deus Sagrada, que nunca foi provada errada, nunca ninguém conseguiu desmentir a Bíblia. Nós vemos as profecias e tudo, não há hipótese que é a Palavra Sagrada de Deus, transforma vidas, fatos históricos, tudo, profecias,
E ele diz que a Igreja Católica está acima. O que os homens dizem está acima do que está escrito na Bíblia, que foi divinamente inspirada por Deus. Então vê-se aqui o ponto de quebra de tudo entre o catolicismo e o verdadeiro cristianismo. Eles acreditam em homens e nós acreditamos na Bíblia. Vamos ver o resto. Eu teria que dizer, no meu caso concreto, a Igreja Católica. Ok. E porquê? Porque estáis a falar de uma Bíblia que é a vossa. É a vossa. E a Igreja Católica Apostólica Romana tem outra Bíblia. Atenção. Sim. São diferentes. Hein? Sim, mas eu disse-lhe que... Chamamos Bíblia e aqui está Éxodo, como pode estar aqui Deuteronômio, como pode estar aqui Jeremias, não é? Mas se comparamos são diferentes. Mas a questão dos mandamentos continua igualzinha. Pode depois ver que o segundo mandamento, mesmo na sua Bíblia Católica, não sei se tem aí uma, Sim. ela vai... Não tenho aqui comigo, ok. mas tenho no quarto e leio todos os dias. Então há de depois ver Êxodo 20 e vai ver que o segundo mandamento é não farás imagens. E o quarto mandamento é o sábado do Senhor. Então elas não mudam. Eu quando comecei a explicar de onde eu ia ler de Êxodo 20, eu expliquei-lhe claramente que a Bíblia Católica explica claramente o mesmo. As mesmas palavras estão lá. Nem Deus nunca ia permitir à besta, que é o catolicismo anticristo, tirar os mandamentos de Deus da Bíblia. Ele foi retirado do catecismo, foi o que eu disse àquele senhor. Mas ele não acredita, ele pensa que aquela parte do segundo mandamento das estátuas foi introduzido pelo movimento protestante, talvez no século XVI, quando houve a separação dos protestantes e de Roma. Mas não, a Bíblia Católica tem os mesmos mandamentos tal e qual como tem a Bíblia Protestante. Eles têm mais 7 livros, provavelmente para explicar as doutrinas erróneas que eles sustentam. Mas na parte dos mandamentos, eu desafio qualquer pessoa a ler a Bíblia, nessa parte, em Êxodo 20, onde explica os 10 mandamentos, e vai lá estar claramente que é para não fazer imagens de escultura. Mas os católicos, infelizmente, não leem a sua Bíblia. Então, são enganados por doutrinas de demónios. Vamos ver o resto. E o quarto mandamento é o sábado do Senhor. Então, elas não mudam. Nesta parte não mudam. Há outras questões que mudam, tem uns livros a mais. Volto a dizer-lhe que aqui em Fátima não se faz idolatria. Não Sim, se faz. Eu agora estava a falar em... Há alguns exageros. Digo que não digo que não, e já lhe disse antes, não é? Sim. Mas Fátima é, ante todo, cristológico, a começar com a própria mensagem de oração e de penitência. É o grito de João no deserto quando diz converter-vos e acreditar no Evangelho, não é? E a penitência, pois também, não só a oração, é a penitência, não é? Agora, com relação à imagem de Fátima, que depois à noite vamos ver que dá a volta aqui para o recinto e estarão aqui 100, 200, se calhar 300.000 pessoas. Não estamos a adorar aquela imagem, estamos a dar culto de veneração. Estamos a venerar, cantando, louvando, mas um católico, a primeira coisa que tem que fazer, ante todo, é adorar a Deus. Só a Deus adorarás. Ok, muito bem. Aliás, foi uma das tentações que teve Jesus daqueles dias de deserto, que o diabo lhe pede para adorar, e Jesus, então, já acabou, só a Deus adorarás, não é? Porque estava a pedir o diabo nada mais e nada menos que Jesus o adorasse, porque lhe ia dar tudo. Não. Então ele claramente disse que à noite iriam numa procissão com um bocado de gesso ou pedra, ou seja, de pau, do que aquilo for, e dizem que vão levar aquilo à volta, e dizem... Ele diz que aquilo não é adorar. Se aquilo não é adorar, diz que é venerar, que é a mesma palavra, podemos ir ao dicionário. Venerar e adorar é o mesmo. E então ele depois diz que só Deus adorarás, que é verdade, e diz que Satanás tentou Jesus no deserto a adorá-lo, dando-lhe tudo o que havia no mundo, todas as riquezas do mundo. E Jesus não aceitou as riquezas do mundo e disse: só ao Pai adorarás, só ao Deus verdadeiro adorarás. Então, quem é que aceitou as riquezas do mundo? A Igreja Católica. É a instituição mais rica de todo o mundo. É o país mais rico de todo o mundo. Então aqui vemos realmente quem é que a Igreja Católica adora. Satanás. Vamos ver o resto. Nada mais e nada menos que Jesus o adorasse, porque lhe ia dar tudo. Não. É o que ele quer, adoração, não é?
Ok. A questão, para mim, é como Com relação à devoção a Nossa Senhora, não é? Não, o vosso ponto fraco, não é? Ver que de facto há alguns exageros e que podeis chamar, e não deveríais chamar idolatria. Não é idolatria. Pode haver alguma desinformação, falta de formação, mas para a maioria não estão a fazer daquilo um ídolo. Estão a venerar. Sim, E é tal a devoção que tem a Nossa Senhora de Fátima através daquela imagem que se venera, mas não adoram. Sim, mas é interessante que a Bíblia diz expressamente para não fazer as imagens, e nós vemos que se fosse uma questão de as pessoas trazerem as suas imagens e adorarem-as aqui no recinto, mas não, nós vemos imagens por todo lado. Sim, mas isto diz a vossa Bíblia. Não. A nossa não fala disto. Diz. Não. É interessante, eu devia ter trazido uma Bíblia católica. E poderíamos comparar e poderíamos analisar e poderíamos ver, mas não. Então eu não. faço esse desafio. Você, quando estiver com a sua Bíblia na mão, sim. vai ver Êxodo e vai ver que tudo o que eu estou aqui a dizer é igualzinho a como está na católica. E eu não lhe mentiria, porque é o nono mandamento, não farás falso testemunho. Lógico. E o desafio que eu faço a este indivíduo é o desafio que eu faço a você. Se você é católico, por favor, pegue na sua Bíblia e veja se no Êxodo 20 não lá está o mandamento, o segundo mandamento que diz para não fazer imagens de escultura. E vai ver que está. Então, porque é que você, no catequismo, quando eles ensinam você, eles retiraram esse mandamento? A Bíblia diz que não se pode tirar nem pôr nada que está na Bíblia. Que é algo muito grave. Deus não concorda com isto. Exatamente o que a Igreja Católica fez foi retirar o segundo mandamento e dividiu o 10º em 2. Porquê é que acha que eles fizeram isso? Porque Satanás tem o controle sobre esta instituição. E ele quer adoração, tal como ele disse no deserto. Ele provocou Jesus, tentou Jesus a adorá-lo, dando-lhe todas as riquezas. E ele agora faz, através da instituição católica, que se pretende ser cristã, como Judas também pretendia ser cristão, e enganou, traiu o nosso mestre. É a mesma coisa que a Igreja Católica. Eles pretendem ser cristãos, mas Satanás controla este sistema para receber adoração através das estátuas, através do Papa que se diz ser Deus na Terra, e assim levando todas as pessoas a uma idolatria descarada. Como ele disse, as pessoas não têm cultura, e é verdade, infelizmente. Se elas pegassem a sua Bíblia e lessem, obviamente que abandonariam esse sistema satânico, porque vai de encontro a tudo o que Jesus disse. Vamos ver o resto. E eu não lhe mentiria, porque é o nono mandamento, não farás falso testemunho. Lógico. E a minha questão também é o sábado, como ainda há bocado lhe disse. E se você for à sua, também está lá, o quarto mandamento é o sábado, para guardar o sábado. Sim. E eu fiz santificar o sábado, não é? Exatamente. Mais que guardar e santificá-lo. Exatamente. Como os judeus também têm um dia da semana que também o Shabat, para eles é sagrado, não é? Exatamente. É sagrado. Então vocês viram aqui ela falar do sábado dos judeus, como se o sábado dos judeus fosse algo à parte, um sábado diferente. Ele não sabe que o sábado dos judeus é o mesmo sábado que eu guardo, o sábado verdadeiro, o dia verdadeiro do Senhor, o sábado do Senhor. Ele está a falar do sábado dos judeus como se fosse um dia diferente, mas não é. É interessante que este homem estuda Maria, estuda o que se passou em Fátima há 40 anos. Ele é investigador, é historiador e escritor, e ele não sabe, não tem o conhecimento verdadeiro sobre o povo de Israel e do sábado verdadeiro. Ele diz que leu a Bíblia, diz que tem uma e lê-a todos os dias. Pois eu duvido, porque se ele a lesse, ele não estava em trevas profundas como ele está. Infelizmente. Eu oro por ele e peço a Deus que lhe possa abrir os olhos, sair deste engano satânico que é o catolicismo romano, e vê-se por um homem de cultura deste, um escritor historiador, que ele nem sequer sabe diferenciar o sábado que eu guardo. Quer dizer, ele faz uma diferença entre o sábado dos judeus e o meu sábado, não sabendo que é o mesmo sábado, porque o Deus é o mesmo. Vamos ver o resto. Mais que guardar e santificá-lo. Exatamente. Como os judeus também têm um dia da semana que também o Shabat, para eles é sagrado, não é? Exatamente. É sagrado. E a questão foi que eu lhe fiz a pergunta, o que é que a gente devia levar mais em consideração? A palavra de Deus ou a Igreja Católica? E você respondeu-me que seria a Igreja Católica, na sua opinião. Sim, mas ante tudo, naturalmente, Deus por cima, não é? Deus por cima, e aqui temos uma coisa em comum os dois. Tanto a Igreja Adventista Sétimo Dia como nós. Temos uma coisa em comum, e é que acreditamos, não é, em Deus. Agora, o tema da idolatria, eu que estou a ver que aqui vocês chegam ao ponto de, acho de exagerar
o que na realidade não é real, porque volto a dizer que a Nossa Senhora não a adoramos, a veneramos. Isto é muito importante. Há uma diferença. Sim, Vejam, quando eu lhe pergunto se há uma diferença entre venerar e adorar, ele fica a gaguejar. Porque não há diferença nenhuma entre venerar e adorar. É exatamente a mesma coisa. Não entendo como este homem pode dizer que há uma diferença. Vamos ver o resto. sim. Acho que aqui é uma palavra que vocês estáis a utilizar muito e que pode dar origem também a um pequeno conflito que poderia ser evitado. Sim, eu até, pronto, eu fiz em relação às imagens, porque a Bíblia diz, e a minha fé não pode ser baseada em nada mais que não seja este livro. Então eu leio e diz-me que é para eu não fazer imagens, então eu não vou fazer. E por isso eu só faço a pergunta porque eu vejo aqui algumas imagens e as pessoas às vezes, como você disse... Comprem imagens. Exatamente, e às vezes exageram e ajoelham-se e fazem todos esses exageros. E a questão do sábado também é muito importante para mim, porque eu quando leio o Novo Testamento, eu não vejo em lá nenhum que o sábado foi mudado para o domingo. Não, de nenhuma maneira. O sábado não foi mudado para o domingo, mas na realidade o domingo seria o dia principal da semana. O primeiro dia, e dizemos segunda-feira, porque já é o segundo, é o lunes que nós dizemos em espanhol. Mas na realidade estou a procurar, porque precisamente tenho aqui uma imagem, falando de imagem, porque hoje vai ser uma festa grande aqui em Fátima. Sim. Mas em Espanha é a padroeira de Espanha. Hoje é o chamado Dia de Espanha, por quê? Porque faz anos que a Mãe de Deus, da mesma maneira que apareceu aqui em Fátima, aparece também, mas estou a falar do tempo do apóstolo Santiago, em Saragossa. Esta imagem. Vejam lá. Frente a esta imagem, nós adoramos, não. Nós a veneramos e lhe colocamos flores e a chamamos bonita, guapa, amorosa, preciosa, como hoje que também é Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Conceição Aparecida no Brasil, não é? Sim. Mas nós se dá uma idolatria. Por parte alguma, não digo que não por parte alguma, mas serão os menos. Mas A maioria, frente a Nossa Senhora, se dá um culto de veneração, se dá um culto de amor, porque a consideramos a Mãe de Deus e a consideramos também a nossa mãe. Mas não será, de certa forma, que a Igreja Católica faz um incentivo às pessoas para idolatrarem? As pessoas que depois levam ao extremo, porque a própria Igreja, a própria organização, constrói as estátuas, tem estátuas por todo o lado, e então pode-se levar à ideia as pessoas a louvarem essas estátuas, a adorarem essas estátuas, de forma que, de certa forma, ela influencia as pessoas, a Igreja Católica. Não, porque seria como uma fotografia. Sim, é exatamente isto que se passa. Em qualquer igreja católica que a gente entre, que uma pessoa entre, você vai ver imagens de escultura por todo lado, o que exatamente foi proibido por Deus. Deus odeia a idolatria. E todos os idólatras irão acabar no lago do fogo, infelizmente. Sem desculpas. E até nós vemos que os próprios papas, os sacerdotes, todos eles se prostram perante as imagens. Como é que o Senhor diz que ela não incentiva? A Bíblia diz que ela tem o copo com o vinho da sua fornicação que dá a beber a todas as nações. Em Apocalipse. É este sistema. Com o vinho, as doutrinas, os seus ensinamentos satânicos, as suas feitiçarias. É este o sistema. Vamos continuar. De forma que, de certa forma, ela influencia as pessoas, a Igreja Católica. Não, porque seria como uma fotografia. Se nós temos a mãe que ainda vive, ou se já morreu, pois ainda mais, tiramos uma fotografia e a lembramos através da fotografia. Ok, então eles aqui é um truque muito usado por eles, é usar a parte emocional, chamando pela mãe e pelos familiares que já passaram da vida para a morte, para o sono. Ele diz, é como se fosse uma fotografia. Só que uma fotografia, ela simplesmente não é uma imagem de escultura. Como a Bíblia diz exatamente que proíbe imagens de escultura. E é o que a Igreja Católica faz, é estátuas, imagens de escultura. Então há uma diferença entre uma foto, um quadro, uma pintura e uma imagem de escultura. E obviamente eu acabo por dizer o resto, que não se vai orar ou rezar consecutivamente e pedir coisas a essa imagem, que eles acabam por fazer. Venerando, adorando, idolatrando essas imagens. Vamos seguir.
Se nós temos a mãe que ainda vive, ou se já morreu, pois ainda mais, tiramos uma fotografia e a lembramos através da fotografia. Sim, mas nós não vamos de joelhos perante a nossa mãe e a fazer rezas consecutivamente perante uma imagem. Bom, isto teríamos que ver também as pessoas que vão por aqui de joelhos, porque muitas vezes estamos a exagerar, qual é o sofrimento que eles têm, porque muitas vezes é um sofrimento de um cancro, de uma pessoa que está sem trabalho. Temos que ver pessoa a pessoa e ver por que está a fazer aquilo para clamar, através daquela penitência a Deus, a ajuda que precisa. Okay. Mas estão a clamar a Deus através de Nossa Senhora, porque também é importante este pormenor, que Nossa Senhora, sim, mas como medianeira, ela não faz os milagres. Os grandes milagres de Fátima é Deus através dela. Okay. Ela pede o seu filho. Então aqui mais uma vez ele diz claramente que a Igreja Católica faz o que bem lhe apetece, porque a Bíblia diz claramente que só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem, e então ele diz que não, que discorda comigo, mas sem fatos bíblicos, sem ser comprovado nas Escrituras, e diz que vai ser um dos próximos dogmas da Igreja. Eles simplesmente fazem o que querem. São doutrinas de homens e não podem ser levadas em consideração porque não são bíblicas. Tudo o que vem do homem e não vem de Deus, vem de Satanás. Então são doutrinas de demónios. Vamos prosseguir. É Deus através dela. Okay. Ela pede o seu filho. Outra vez eu tenho que ir... interessante isto, sim, outra vez eu tenho que ir à palavra de Deus e dizer que só existe um mediador entre Deus e os homens, é Jesus Cristo. Então quando eu olho para a Bíblia, sim, eu não posso ir para mais ninguém, nem para Fátima, nem para santos, nem para mais ninguém, porque a Bíblia diz que só existe um mediador. Pois, aqui discordo completamente, porque nós sabemos de que ela é mediadora. Aliás, vai ser um dos próximos dogmas da Igreja, a mediação universal dela. Ela, como Mãe de Deus, ela que num intento mais, uma tentativa de salvar a humanidade, Vocês ouviram bem o que este homem disse? Maria, salvar a humanidade? Aqui está a essência. Eles querem trocar o que Jesus fez, querem trocar Jesus por Maria em tudo. Nós vemos isto. Maria como medianeira, Maria como salvadora da humanidade. Eles entregam o mundo a Maria. Eles... Vê-se as estátuas, vê-se Maria com Jesus nos braços. Maria toda poderosa, Jesus bebê, ou Jesus morto. Então nós vemos aqui o que é o catolicismo. Adoração à Rainha dos Céus. Fala no Velho Testamento. Esta tal Rainha dos Céus, que já era adorada pelo próprio povo israelita. Então nós vemos aqui quem é que é Maria. A continuação desta deusa, entre aspas, pagã, que já existe há séculos e séculos atrás. Na realidade, o catolicismo não é nada mais do que o cristianismo paganizado. Quer dizer, Satanás disse, não posso vencê-los, tentou exterminar os verdadeiros cristãos, então vamos juntar a eles. Então conseguiu fazer um cristianismo forjado, falsificado, que é o catolicismo, que não é o verdadeiro cristianismo. Porquê? Porque não se baseia na palavra do Deus eterno, mas em tradições de homens. Vamos ver o resto. De salvar a humanidade, então utilizamos... Agora mesmo está a passar aqui um grupo, por exemplo, de argentinos. Se lhes falamos de Nossa Senhora de Luján, é a padroeira deles, e para eles, mas é a medianeira a que faz de ponte. Mas, os milagres Deus, repito, mas a medianeira, a pessoa mais fácil, é através de Nossa Senhora chegar a Deus. Aqui lhe digo uma palavra que é chave, que dizia São José Maria, fundador do Opus Dei. A Jesus se vai e se volta por Maria. Vê-se aqui a alegria no seu coração quando ele cita uma passagem por alguém do Opus Dei. Se você realmente tiver interesse, vá pesquisar quem é que são os Opus Dei, uma ordem dentro do catolicismo, muito secreta, faz tudo às escondidas, o que é satânico. Jesus fez tudo às abertas. Então qualquer sistema que faça tudo às escondidas, secretamente, é satânico. E esta ordem certamente está envolvida com rituais satânicos e todas estas coisas, tal como
os verdadeiros católicos, os de topo, cardeais, bispos, todos estes homens da alta hierarquia católica, eles louvam verdadeiramente a Lúcifer. Então ele está todo contente aqui a citar alguém do Opus Dei. Vai-se e vem-se a Jesus ou a Deus por Maria. Maria está morta, diz a Bíblia. Não há outra solução sem ser Jesus Cristo, diz a Bíblia. O único mediador entre homem e Deus. Jesus Cristo, o homem. Prossigamos. Aquí le digo uma palavra que é chave que dizia San José María, fundador do Opus Dei. A Jesus se vai e se volta por María. Quando perdemos a Jesus nesse nosso caminhar, pecando, o caminho mais curto é Maria. A Jesus se vai e se volta por Maria. Você acabou de dizer que a Maria quer salvar a humanidade. Eu pensava que Jesus... Não. Eu pensava que Jesus... Quem salva é Jesus. Mas você acabou de dizer... Maria intercede para esta salvação. Sim, Deus até já podia ter castigado o mundo. Isto é a terceira parte do segredo de Fátima, quando um anjo com uma espada de fogo ia castigar o mundo, e foi Nossa Senhora que disse: alto, não castigues ainda. Aqui vemos como ela intercedeu, e é a terceira parte do segredo de Fátima. ok. Este anjo com uma espada de fogo, que Deus ia castigar o mundo. Sim, a minha questão continua a ser... Para mim é bastante difícil eu acreditar em mais alguma coisa que seja à parte deste livro. Aquí estamos connosco con Buenos Aires, no? Argentina, Argentina. ¿no? Porque esteve na nosa misa en español. Eu falo primeiro en español para que me comprenda y después traduzo. Le estoy haciendo ver a este hermano nuestro, aunque es de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que nosotros a la Virgen no le adoramos. Así es. Le prestamos veneración. ¿Que hay algunos exageros? Sí. Pero a ella la tenemos como mediadera. Y posiblemente sea un dogma próximo, la mediación universal. A Jesús se va y se vuelve por María, decía San José María, fundador del Opus Dei. A mí me gustaría además, como teólogo, porque es teólogo, sacerdote de Iglesia Católica, que se pronunciase a este respecto. ¿Verdad que no hay una idolatría? Es una veneración que tenemos vosotros a la Virgen de Luján, hoy en Brasil, por ejemplo, a la Virgen de la Concepción Aparecida, que es la patrona de Brasil, y también el Pilar en Zaragoza, en España. Me gustaría... Así es. Sí, en el templo donde iba Jesús, en el templo de Jerusalén, había imágenes de ángeles, de querubines, imágenes de toros. Jesús nunca se pronunció en contra, nunca rechazó. Ok, então aqui vem o sacerdote supostamente de Deus. Obviamente, ele não é um sacerdote de Deus. É de outro suposto Deus. Mas ele aqui vem dizer, a sua desculpa clássica que os católicos usam é que no Velho Testamento eles fizeram imagens de querubins na arca, e também à volta no templo tinha imagens nas paredes de anjos. Ele disse de um touro, acho eu, ou de um boi, mas isso é mentira. Havia sim de anjos à volta. Mas agora vamos nos perguntar, e também uma serpente que foi mandada fazer por Moisés, o qual eles todos tinham sido, tinha havido uma infestação de serpentes, tinham sido picados, e eles olhando para ela, obviamente aquilo representava Jesus Cristo. No Novo Testamento a gente vê isso, Paulo fala disso, que a serpente foi levantada e todos olharam como Jesus foi levantado na cruz, e todos somos salvos através de Jesus. Mas eles usam estas imagens, os dois querubins, que são estátuas, e as imagens que foram pintadas nas paredes, como uma razão para eles fazerem imagens. Em primeiro lugar, Deus pediu a eles para fazer estas imagens de escultura que estavam na Arca da Aliança e também nas paredes do tabernáculo. Deus pediu, e também pediu para fazer a serpente. Desde quando é que a gente vê na Bíblia ele a pedir para fazermos mais imagens? Zero, nunca, a partir dali. E mesmo essas imagens que ele pediu para fazer, ele nunca disse para nós ajoelharmos perante elas, como os papas fazem, os sacerdotes fazem, e pedirmos coisas a elas. E é expressamente proibido na Bíblia, de qualquer forma, pedir coisas aos mortos. Chama-se necromância. É algo que Deus chama de abominação. Então nós vemos claramente que esta desculpa é fora de contexto, não tem valor para ser usada. E mesmo as imagens de querubins estavam na Arca da Aliança, só uma pessoa por ano podia lá entrar lá dentro do lugar santíssimo, que era o sumo sacerdote, e ele não ia lá para adorá-las, certamente. Ele ia lá para fazer expiação pelo povo.
Então, esta desculpa de Deus mandar fazer as imagens é completamente ridícula. Para quem tem um pouco de conhecimento bíblico, descarta isto claramente, mas todo o católico normal usa esta desculpa. Porque eles sabem que estão a fazer idolatria. Eles sabem que não há justificação para isto. Na Bíblia não há justificação. E é engraçado eles virem tentar usar a Bíblia, que eles são completamente contra a Bíblia, para fazer desculpas para a sua idolatria. Prosigamos. Había imágenes de ángeles, de querubines, imágenes de toros. Jesús nunca se pronunció en contra, nunca rechazó. Los católicos no adoramos a las imágenes, adoramos al único Dios verdadero, para nosotros que es Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y veneramos, recordamos, así como tenemos imágenes de fotos, ¿no? Porque si no se puede tener esto, tampoco deberíamos tener, por ejemplo, en esto es billete argentino, nadie lo adora, no lo adoramos, son recuerdos, son fotos de papá, de mamá, bueno, no más que eso, un respeto sagrado por lo que representan ellos para nosotros, ¿no? Vai fazer falta fazer tradução ou compreende perfeitamente? Eu compreendi. A minha questão é que, tal como você disse, tendo uma foto de um parente, ou de um pai, ou de uma mãe, ou de um familiar, nós não vamos de joelhos e não andamos a rezar para essa foto. Mas aqui o que nós vemos é que as pessoas realmente fazem isso. E esse é o meu problema com isso. El andar de rodillos, como está diciendo, hasta cierto punto a modo de crítica, yo lo digo también de que el pueblo, la mayoría que está aquí, hay también un poco de desinformación. La mayoría es pueblo y es la llamada religiosidad popular. Ya sabemos que la mejor de las penitencias es un corazón contrito, es una confesión. No sería esta, pero ellos, que son nuestros hermanos, yo también, y además el Papa Francisco nos está dando ejemplo que tenemos que aproximarnos como ellos tienen que aproximar, pero muchas veces incluso la Biblia que ellos tienen no es nuestra Biblia. No. Y aquí caemos un gran error que nos enseña un versículo, un número en concreto, y no es precisamente lo que nos dice la Iglesia Católica Apostólica Romana. Me apoya, ¿verdad?, esta versión. Exacto. La Biblia da para todo. Para hablar en contra de las imágenes y para hablar a favor de las imágenes. Porque, pongamos un ejemplo, así como se prohibió el uso de imágenes, al mismo tiempo se habilitó el uso de imágenes cuando el mismo Dios manda en el libro de los Números a Moisés que edifique, por ejemplo, la serpiente de bronce. Entonces, es más, cuando Salomón edifica el templo, construyeron imágenes de querubines, de ángeles y demás, y que estaban hasta la época de Jesús. O sea que por lo visto había imágenes y nunca se dijo que adoraban imágenes, ¿no? Es un prejuicio, una mala información a veces de nuestros hermanos no católicos que nos acusan de adoración, ¿no? Y yo creo que un santuario mariano como este, donde veneramos, recordamos, los honramos, ¿no? Con un respeto sagrado. El mismo libro de los Hechos de los Hebreos, la carta de los Hebreos, dice, bueno, acuérdense de aquellos superiores de ustedes que les expusieron la palabra de Dios. Bueno, esta gente nos han expuesto la palabra de Dios y los recordamos de una manera muy especial. Mais uma pergunta, se puder ser. Quem é que tem mais autoridade? A Bíblia ou a Igreja Católica? ¿Quién tiene más autoridad, la Biblia o la Iglesia Católica? ¿Sabías que la Biblia fue autorizada por la Iglesia Católica? ¿Sabías que se escribieron más libros que lo que tenemos en la Biblia? Ustedes tienen 7 libros menos que nosotros los católicos. Y que fue la Iglesia Católica, con la autoridad que le dejó Jesucristo, la que dijo cuáles eran los libros canónicos, es decir, que entraron en el canon y cuáles no. Por lo tanto, la palabra de Dios sí, ¿no? Juntamente con la palabra, la tradición de la Iglesia, pero la intérprete de la palabra de Dios es siempre la Iglesia Católica. Então ele diz claramente que a palavra de Deus sim, mas quem interpreta a palavra de Deus é a Igreja Católica. Então, obviamente, que os homens que mandam na Igreja Católica, porque não é Deus, porque vê-se pelo que eles fazem que não pode ser Deus, esses homens é que interpretam a Bíblia.
A Bíblia diz claramente que não tem nenhuma interpretação pessoal, mas a Bíblia ela explica-se ela mesma, não é por homens que podem explicá-la. Ela claramente é a verdade e ela explica-se por ela mesma. Prossigamos. Ok, então se a palavra diz algo que vai, por exemplo, contra a tradição católica, temos que pôr a tradição católica em cima da palavra. No bien así. Se a palavra de Deus diz, por exemplo... Um exemplo. O sábado é o dia do Senhor, o 7º dia. E vocês guardam o primeiro dia da semana, ou domingo. Então, vamos ir pela tradição católica ou pelo que a Bíblia diz? El Nuevo Testamento habla de... en la Biblia no está todo escrito, ¿eh? Então ele diz claramente, na Bíblia não está tudo escrito. Obviamente, a Igreja Católica quer escrever o resto. E é o que eles tentam fazer. Eles tentam pôr novas coisas, tal como ainda há bocado nós vimos que o Senhor estava a dizer que ia ser uma dos novos dogmas da Igreja, a mediação de Maria. Lá está, eles querem escrever mais do que o que está. Então eles dizem que não está tudo escrito, atenção, nós vamos pôr o resto. Percebem? Prossigamos. El Nuevo Testamento habla de... en la Biblia no está todo escrito, ¿eh? Lo dice Jesús en el libro de San Juan. Lo dice el evangelista Juan. No se escribió todo, no se cuenta todo lo que Jesús hizo. No alcanzarían, dice, los libros del mundo, ¿no? O sea que en la palabra no está todo lo que Jesús dijo, ni todo lo que Jesús hizo o enseñó, no está todo. Entonces, bueno, no recuerdo bien cuál era la pregunta. O domingo. El domingo. El primer día de semana. Los cristianos se reunían el sábado al comienzo y después el domingo. Y finalmente se impuso el domingo porque es el día de la resurrección del Señor. O que é que tem a ver que Jesus Cristo ressuscitou no domingo? Ele próprio, até morto, guardou o sábado. Sabemos que ele disse que irão passar os céus e a terra, em Mateus 5, mas as minhas palavras não passarão. Nem o til nem o jota desta lei vai ser omitido, vai ser transformado. Eu não vim para abrogar a lei, mas para fazê-la cumprir. Sabemos que os discípulos falam da lei no Novo Testamento. Sabemos que o povo fiel a Deus em Apocalipse 12, 17, Apocalipse 14, 12, diz que é os que guardam os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, e o 4º mandamento é o sábado. Como é que ele fala do dia do Senhor como sendo o dia da ressurreição? O que é que isso interessa? Não interessa nada porque não está na Bíblia. Obviamente Satanás gosta de imitar e gosta de ser adorado. Ele vai inventar um dia para ser adorado. E esse dia é o domingo. Não é o sábado. Não é o sábado verdadeiro esse dia. É o dia de Satanás. Adoração ao sol. Prossigamos. Se reunían el sábado al comienzo y después el domingo. Y finalmente se impuso el domingo porque es el día de la resurrección del Señor. De manera que el sábado, para nosotros los cristianos, el sábado era una sombra, una figura del verdadero día del Señor, que es el domingo. Então, a minha questão será que na palavra não diz não foi em lado nenhum foi mudado do 7º dia para o primeiro dia da semana. Então, eu tenho que concluir que devemos pôr a tradição católica acima das Escrituras. Cuando hablamos del día del Señor, hablamos del día de Jesucristo resucitado. Y el día que Jesucristo resucitó fue el primer día de la semana, es decir, el domingo a la mañana. Sí. Eso es bíblico. Entonces, para nosotros, el día del Señor es el domingo. Ok, mas a palavra de Deus não diz isso. Dice que resucitó el primer día de la semana. Sim, mas... El primer día de la semana no es el sábado. Mas diz que o dia para descansar é o 7º dia, não é o primeiro dia da semana. No. Los 4 evangelistas dicen que Jesucristo resucitó en la madrugada del primer día de la semana, es decir, el domingo. Eu entendo isso, mas a palavra... Desde entonces, los cristianos hasta el día de hoy comenzaron a celebrar el culto del Señor el domingo y no el día sábado. Eu entendo isso, mas na Bíblia... Iban al sábado, seguían yendo, durante un tiempo convivieron yendo el sábado al templo, pero después fueron abandonando ya los primeros cristianos. Y suponemos que desde la época apostólica en adelante, ¿no? Y fueron abandonando
y se quedaron con el día del Señor, es decir, el Dies Domini, es decir, el día de la resurrección. Não sei se já repararam, mas ao princípio ele precisava de tradutor, mas agora ele já percebe tudo o que eu estava a falar. E ele então está a dizer que os cristãos primitivos guardavam primeiro o sábado e depois mudaram para o domingo, e depois, até o dia 2, guardam o domingo. Isto realmente aconteceu com certos cristãos chamados, mas houve também o grupo de pessoas que guardam sempre o sábado até o dia 2. E o que é que lhes aconteceu? Foram perseguidos, mortos, torturados, assassinados pela Igreja Católica, porque guardavam o sábado. Prossigamos. El Dies Domini, es decir, el día de la resurrección. Eu entendo, mas mais uma vez a Bíblia em sítio nenhum diz para nós mudarmos o sábado, sétimo dia, para o primeiro dia. Esse é o meu conflito que eu tenho e por isso eu digo que a tradição católica está acima da palavra de Deus. Mira, si para vos el día del Señor es el día sábado, pues yo te respeto. Mas não é para nós, é o que está escrito na palavra. Pero también está escrito que Jesucristo resucitó, como te decía, el primer día de la semana, el domingo. O sea que el sábado para nosotros los cristianos era una prefiguración del verdadero día del Señor, que era el domingo. Así como la Pascua judía del Viejo Testamento era una sombra, una figura de la verdadera Pascua de Jesucristo, que es el Cordero, para nosotros también el sábado era una prefiguración del verdadero día del Señor, que es la resurrección, o sea, el domingo. Eu agradeço imenso, está a chover e eu agradeço imenso, muito obrigado pelo seu tempo. Dios te bendiga. Deus te abençoe. Dios te bendiga. Igualmente. Muito obrigado, muito obrigado. Bem, o que é que eu tenho a dizer? Vou acabar por dizer que estas pessoas querem ser enganadas, não há outra solução, não há outra possibilidade. Eu estou a falar do sacerdote, porque o outro homem, Jaime, provavelmente ele é sincero, mas está sinceramente enganado, porque nós temos que ter uma base e não pode ser nos homens, porque sabemos que os homens são traiçoeiros. Então eles querem que a gente confie no que a Igreja Católica diz, sabendo que a Igreja Católica é formada por homens que cometem crimes horrendos. Se nós formos ver a história do catolicismo, e hoje em dia ainda se vê estas coisas como pedofilia e homossexualidade, coisas, aberrações, abominações incríveis dentro daquele sistema. A idolatria ao dinheiro é o sistema mais rico de todo o mundo. As guerras que eles provocaram na Segunda Guerra Mundial, levantaram o Hitler, guerra suja na Argentina, com o senhor Jorge Bergoglio, hoje em dia chamado por Bispo de Roma, Francisco. Nós vemos coisas terríveis que esse sistema fez, e então eles querem que a gente ponha a nossa confiança neles. Eu digo não, eu ponho a minha confiança na Bíblia. A Bíblia é um livro sagrado, o qual nós todos devemos estudar diariamente e ver que é a vontade de Deus para cada um de nós. Não vamos ouvir o que os homens dizem, não vamos ouvir o que o pai, a mãe, o irmão, a esposa, o irmão, o filho, a filha dizem, mas sim o que diz a Bíblia, porque diz que é divinamente inspirada, foi dada e é divinamente inspirada para instruir a cada um de nós, para nos levar à perfeição. Não vamos ouvir o que os homens dizem, porque os homens estão enganados, certamente. Eu agradeço, espero que tenham gostado do vídeo, da entrevista, e que Deus vos abençoe muito e a paz seja convosco de Jesus Cristo. Amém.